Olá e seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio dessa Rádio Transalore. Hoje eu vou falar sobre um assunto e você deve estar olhando o título e pensando o que ele vai falar, como ele vai conseguir comparar Castelo Rá-Tim-Bum com Doctor Who e o que ele quer falar com isso. Então a primeira coisa que eu quero dizer é que quando o Doctor Who entrou na TV Cultura, em sei lá quando foi, mas foi há um tempo, foi bastante tempo atrás. O que eu pensei, e eu já assisti a Doctor Who, então o que eu pensei lá naquela época era, nossa, muitas crianças vão assistir essa série, muitas crianças vão ter a infância, vão crescer assistindo essa série, crianças brasileiras, muitas delas vão criar um interesse enorme em contar a história, em falar sobre Doctor Who, em procurar sobre a série e se inteirar muito sobre ela. E essas crianças vão crescer com algo super legal que eu já tinha 19, 20 anos e eu já gostava muito. Então imagina como as crianças não se sentiriam assistindo Doctor Who, porque é uma série que chama muito a atenção de criança, ela tem um conceito ótimo, e a era do Christopher Eccleston, a do Tennant e principalmente a era do Matt Smith, eu acho que chama muito a atenção se você é criança. As histórias são muito lúdicas até mesmo, porque são doutores divertidos que trazem essa vontade de assistir. Não que o Peter Capaldi e a Jodie não sejam, é que eu tô falando da época da TV Cultura mesmo, dessa experiência de quem começou pela TV Cultura, porque era você tá assistindo TV em casa, na sala, e tá passando Doctor Who dublado. Isso é muito louco e foi uma das coisas mais interessantes que aconteceram, assim, para jogar Doctor Who pro público brasileiro. E aí eu comecei a pensar, e naquela época eu já pensava, eu tinha um blog antigo que nem tá no ar mais, porque tem muita bobagem escrita, mas naquela época eu tinha esse blogzinho e eu escrevi: Doctor Who vai ser o Castelo Rá-Tim-Bum dessa nova geração. E até hoje eu penso isso. Eu não sei, eu acho que Castelo Rá-Tim-Bum não passa mais, eu não sei. Mas, enfim, na minha época, o que a gente assistia muito era o Castelo Rá-Tim-Bum, que é essa sériezinha bem educativa, bem didática mesmo, sobre bruxos que moravam num castelo, e esses bruxos tinham, sei lá, 2000 anos, sei lá quantos anos. Era uma história que tinha alienígena, tinha monstros, tinha várias coisas, mas era também uma série extremamente didática. Ela ensinava para as crianças sobre lavar a mão, sobre fazer tal e tal coisa. Era uma coisa mais assim, como se fosse uma escola na TV. E Doctor Who já é um outro campo, assim, até mesmo a série clássica, que foi criada para ensinar as crianças, focava muito mais em contar a história, e a partir de contar a história você entende sobre o que aquilo representa. Então o doutor falando sobre um elemento científico, ou o doutor contando a história da Agatha Christie, e coisas desse tipo, sabe? Ou o doutor indo conhecer o Van Gogh. São coisas que despertam o interesse nas pessoas para ir buscar sobre essas pessoas, sobre a história disso. Eu até falo num episódio da Rádio Transalore sobre o Van Gogh também. E por muito tempo eu fiquei pensando, será que eu faço um vídeo sobre isso? Será que eu falo sobre isso? Porque na época que eu tinha um Twitter, eu já cheguei até a comentar sobre isso. Nem sei se alguém lembra, nem sei se alguém viu. Mas eu comentava, por que não existe uma emissora ou algum streaming, serviço de streaming, que pegue o Castelo Rá-Tim-Bum, recrie essa série, traga novas histórias. Eu não sei como funciona os direitos autorais, eu não sei como funciona nada, eu não sei quem é dono disso, eu não sei como tá as coisas. O que eu tô falando é, porque nenhuma empresa dessas traz essa ideia do Castelo Rá-Tim-Bum e recria a série, mas não daquela forma tão didática que tinha, quase até escolar, mas por que não pega e transforma numa série mesmo? A gente viu o filme tem o filme do Castelo Rá-Tim-Bum. E é um filme muito legal. Primeiro, porque ele me lembra o filme do Oitavo Doutor, com o Paul McGann. É um filme que tem muito essa vibe, assim. Eu lembro que eu assisti várias vezes e gostava muito. E é um filme que lembra muito Doctor Who também.
ele traz essa vontade tem essa coisa da infância, mas tem também esse mistério e esse universo. O castelo é um universo muito que lembra essa ideia da Tardes, que é um lugar encantador para as pessoas conhecerem. E tem todos os monstros e lugares dentro desse castelo que são super interessantes também de explorar. Além de que o próprio Castelo Rá-Tim-Bum já mostrou que é possível viajar pelo espaço dentro da série, porque tem alienígena, tem tudo. E aí eu fico pensando, por que não alguém ter essa iniciativa, criar uma série, um reboot, né? Não um remake, sei lá. Essas coisas de refazer a série, trazendo para os moldes que são feitas as séries nos dias atuais. E eu sempre fico pensando sobre isso, de que seria uma coisa incrível de a gente ver. Se vai dar certo ou não vai dar certo, eu não sei. Tudo depende das circunstâncias do escritor, quem produz, enfim. Mas eu sempre fico pensando, será que eu vou passar a minha vida toda querendo algo assim e ninguém vai fazer? Então fica primeiro, esse apelo para trazer Castelo Rá-Tim-Bum de volta para esse nosso mundo atual, para alguém realmente dizer, ou uma Netflix da vida, Amazon, sei lá, alguém desses caras, chamar alguém para escrever e transformar novamente Castelo Rá-Tim-Bum, né, como se fosse a volta de Doctor Who, como se fosse assim, trazer algo da infância das pessoas para o mundo atual, e isso vai trazer os adultos e vai trazer novas crianças também para assistirem. Eu gosto muito de comparar as duas séries, não porque elas são iguais, porque não é, mas eu vejo que ambas têm esse lado cultural muito enraizado na infância das pessoas. Trazer de volta isso seria criar algo novo a partir de uma, talvez, nostalgia, mas também a partir de uma ideia muito boa do Brasil e que poderia dar muito certo. Nas produções atuais, eu acho que qualquer coisa dessas é possível. Então, esse é um Rádio Transalor mais rápido para você também pegar esse vídeo e divulgar para as pessoas como se fosse uma campanha, tipo, volta Castelo Rá-Tim-Bum, para mandar para Netflix, para mandar pra sei lá quem. Eu acho que seria incrivelmente interessante ver a volta de uma série assim, e ficaria muito feliz se acontecesse de fazer também vídeos sobre ela, falar sobre ela aqui como uma alegria de ter visto a série voltando. Mas é isso, muito obrigado por assistir e ouvir se você está ouvindo em podcast, e até mais. Tchau, tchau. Thank you.